Chegou a hora do Christopher Nolan ou Martin Scorsese volta a vencer? Por que não a estranheza do Yorgos Lanthimos? Ou quem sabe Greta Gerwig, a detentora dos recordes em 2023. Nesse novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube você confere as previsões iniciais para o Oscar 2024 de melhor direção. A turma dos azarões, aqueles candidatos quase sem chance de chegar ao Oscar, se abre com David Fincher. O retorno do diretor aos thrillers com The Killer foi recebido de maneira tímida em Veneza. Foi bem elogiado, mas também não foi tão aclamado assim. Hoje eu vejo para ele um cenário parecido com as corridas de Millennium e também de Garota Exemplar, quando ele era praticamente carta fora do baralho, o que também demonstra o convencionalismo do Oscar. Afinal de contas, esses dois suspenses são muito melhores do que Mank, pelo qual aí sim ele foi indicado. A Sofia Coppola é outro nome improvável na categoria de melhor direção. Se o Baz Luhrmann não conseguiu figurar na categoria com uma produção mais badalada, imagina a diretora de Priscila. Fora que o Oscar 2024 possui pelo menos dois outros nomes femininos mais fortes na corrida. O George C. Wolfe teve a grande oportunidade de brilhar tanto em melhor direção como em melhor filme com A Voz Suprema do Blues, porém foi esnobado nas duas categorias. Imaginar que ele consiga dobrar o Oscar com Rustin, para mim parece ser um exercício de ficção, pelo menos nesse momento. A única possibilidade de virada nesse cenário é se a produção for extremamente bem recebida e o Colman Domingo fazer milagre e puxar Rustin. Caso contrário, só vai ficar nele mesmo. Para completar o time de azarões, tem o Todd Haynes. Mais uma vez, agora por May December, ele deve ser eclipsado pelas suas estrelas. No caso, a Natalie Portman e a Julianne Moore. Definitivamente falta hype, falta holofote para ele de fato brilhar, conseguir finalmente essa indicação. Ele já foi esnobado duas vezes e acho de maneira injusta, com Longe do Paraíso e também Carol. Mas é um diretor tão subestimado que ele acaba sendo sempre esquecido. Vamos passar agora para a turma que está correndo por fora. Tem poucas chances, mas que dependendo de um sprint na reta final podem chegar. E essa lista começa com dois gigantes de Hollywood. Por mais prestigiado que seja, o Michael Mann foi indicado a melhor direção apenas uma vez, com O Informante, enquanto o Ridley Scott esteve na categoria 3 vezes, mas perdeu todas elas. E se não houver nenhuma grande novidade nesta temporada, eles serão esquecidos novamente. A exibição de Ferrari em Veneza não deixou muitas saudades. Ainda é verdade que passe longe de ser considerado um desastre. Para o Oscar 2024, porém, acho que o filme e também o Michael Mann ficaram para trás. Já o Ridley Scott traz o ambicioso projeto de levar para as telonas a vida de Napoleão Bonaparte, um dos homens mais poderosos da história. A expectativa para o filme deveria estar alta. Porém, o diretor anda tão longe do brilhante nos últimos anos que o melhor a fazer é esperar o lançamento para sabermos do potencial de Napoleão. E o Ben Affleck? Se quando ele teve nas mãos o filme da temporada, que foi no caso Argo em 2013, ele foi esnobado na categoria, por que acreditar que agora, com Air, ele vai conseguir mudar esse final? Tudo bem, como eu já disse aqui, a produção tem um hype grande, tem nomes fortes envolvidos na produção que podem puxar uma boa campanha. Porém, aqui em direção, acho muito complicado. O Craig Gillespie também corre por fora com a sátira Dumb Money. Já o Wes Anderson dobrou a aposta no estilo dele em Asteroid City, uma dramédia de visual encantador e colorido. Porém, com a Fox Features mirando as forças em The Holdovers,
ele corre o risco de ser abandonado. E ainda tem o Cord Jefferson correndo por fora. Ele comanda American Fiction, produção que de certa maneira surpreendeu ao vencer o prêmio do público no Festival de Toronto. E esse é o trabalho de estreia do Cord Jefferson na direção de longas-metragens de ficção. E ainda que sejam raros, estreantes, sim, de vez em quando concorrem à melhor direção. Recentemente foram os casos do Jordan Peele por Corra e da Emerald Fennell em Bela Vingança. Mas, pela força dos rivais que ele vai ter que passar para chegar entre os 5 indicados, acho que a possibilidade maior dele é em roteiro original do que aqui em direção. Já que eu encerrei a turma que está correndo por fora com um estreante, por que não começar com os candidatos que têm chances médias de aparecerem entre os finalistas com uma também novata? Diretora do elogiado Past Lives, a Celine Song busca uma vaga em melhor direção. Igual o Cord Jefferson, ao peso dos rivais, uma possibilidade de ser contemplada também em roteiro original, que poderia compensar uma esnobada aqui. Por outro lado, a condução singela e executada com bastante delicadeza pode ser um bem-vindo contraponto à grandiosidade dos demais indicados. Já a Emerald Fennell busca a segunda indicação da carreira em melhor direção com Saltburn. Eu já disse aqui no canal que o filme de fato não foi tão bem recebido em Veneza, mas ela tem tempo para conseguir se recuperar nessa corrida. Também lançado em Veneza sem grande oba-oba, sem grande hype, foi Origem, o novo filme da Ava DuVernay. E a Academia, que a gente tem que lembrar, está em dívida com ela. Até hoje, a Ava DuVernay tem muita gente que chora aquela esnobada dela por Selma. Quem sabe a Academia não corrige os rumos e a torna a primeira mulher negra indicada na categoria. Seria um feito histórico. Inicialmente, eu coloco Blitz Bazawule com chances médias nessa briga pelo Oscar de melhor direção. Isso pelo simples fato de A Cor Púrpura ainda não ter sido colocado para jogo pela Warner Bros. No circuito de festivais. Agora, caso o filme seja um sucesso, as possibilidades sobem rapidamente. Porém, é bom lembrar que o Steven Spielberg foi esnobado na categoria na primeira adaptação. Já o Bradley Cooper pode dançar na categoria se os votantes entenderem que ele já estará demasiadamente prestigiado em filme, roteiro original e principalmente ator, em que surge como um dos principais candidatos à estatueta. Esse é um cenário idêntico ao visto em 2019 com Nasce uma Estrela. Por fim, tem o Hayao Miyazaki, que pode quebrar uma escrita histórica no Oscar. Afinal, até hoje, nenhum diretor de animação foi indicado na categoria. E The Boy and the Hero credencia o mestre japonês, primeiro pelo histórico dele, mas também pelo sucesso de público arrebatador no Japão e a ótima recepção no Festival de Toronto. E também não dá para esquecer que ultimamente a Academia, em melhor direção, tem olhado com mais atenção para produções de língua não inglesa. Foi assim com Rizuki Hamaguchi, de Drive My Car, teve também o Thomas Vinterberg, de Druk, e claro, o Bong Joon-ho, de Parasita. E isso tudo pode ajudar, quem sabe, o Miyazaki a chegar e conseguir esse feito que seria incrível. Detentora de recordes de bilheteria e comandante do maior sucesso comercial de 2023, a Greta Gerwig busca uma nova indicação em melhor direção com Barbie. Se por um lado a concorrência está acirrada e a superprodução da Warner é divisiva por si só, há também muitos apoiadores dela na academia e principalmente nas redes sociais para pressionar o Oscar a não a esquecer. Fora os riscos que ela correu, afinal de contas, Barbie poderia ser uma produção só para vender a boneca, mas não, coloca ali críticas pesadas à sociedade patriarcal, os efeitos que elas causam no homem e também uma força ao movimento feminista impressionante. Então é uma coragem que poucos teriam na indústria de fazer
como ela fez um filme com tanta expectativa, com tanta pressão em cima e com um orçamento milionário. A Justine Triet é outra mulher com grandes chances de chegar nessa indicação ao Oscar. Anatomy of a Fall representa um salto de qualidade absurdo em relação aos trabalhos anteriores dela, e tanto é que venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes desse ano. A Justine pode até não ter força para bater os rivais, para vencer esse Oscar, porém acho que não apenas em direção, mas também roteiro, atuação, Cassandra Hiller e filme, a produção pode conseguir. E fora que aqui em melhor direção há o fato da academia estar pressionada, afinal de contas, nesse ano não tivemos mulheres indicadas em melhor direção. Logo, a Justine e a Greta são ótimos nomes para mostrar que a academia está antenada nessa situação. Já The Holdovers pode fazer o Alexander Payne se igualar a nomes como Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, Federico Fellini e Stanley Kubrick, com 4 nomeações a melhor direção. E as chances são altas, afinal, a recepção ao longa de Natal foi para lá de positiva no Festival de Toronto, entre público e crítica. E ainda tem o Jonathan Glazer, que pode repetir o enredo do Todd Field. Afinal de contas, os dois passaram mais de uma década sem lançarem filmes novos. Aí o Todd Field veio com foi indicado ao Oscar. E o Jonathan Glazer tem tudo para também ser indicado com The Zone of Interest, uma produção que vem sendo considerada pela crítica como a melhor transposição para a tela do conceito de a banalidade do mal. Para mim, ele é um nome, que está muito perto da próxima turma que vai aparecer. E essa turma é dos favoritos. E os mesmos 3 que eu apontei como os principais candidatos ao Oscar de melhor filme, aqui retornam para comandar melhor direção. O Martin Scorsese abre a lista com Assassinos da Lua das Flores. Aqui, o retrospecto joga a favor do genial cineasta. Dos últimos 8 filmes, o nova-iorquino obteve 6 indicações à melhor direção, sendo vencedor em 2007 por Os Infiltrados. Logo, a expectativa é para a 10ª indicação, o que o faria ficar atrás apenas do Billy Wilder, com 12 nomeações. Agora é justamente essa quantidade de grandes filmes, de inúmeras indicações que o Scorsese tem, que fica, na minha visão pelo menos, uma dúvida na cabeça dos votantes. Eu premio agora mais um segundo Oscar para o Scorsese, que é algo que todo mundo sabe que ele merece, ou eu fico com um diretor mais jovem, um diretor, que está aí já no mercado também, que merece uma estatueta e a gente nunca concedeu. Então, esse duelo faz com que muitas vezes o Scorsese, em algumas corridas, acabe ficando em segundo plano, o que é uma injustiça tremenda. Então, quem sabe, Assassinos da Lua das Flores mude esse panorama e seja o filme que vai render finalmente o segundo Oscar da carreira desse genial diretor. Em 2019, a Academia já sinalizou positivamente ao cinema do Yorgos Lanthimos, com as 10 indicações de A Favorita, incluindo a dele em melhor direção. A tendência é que Pobres Criaturas seja um match definitivo, com talvez ainda mais nomeações para o longa da Searchlight Pictures. Como eu disse no vídeo anterior, a vitória de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo no Oscar desse ano abre um caminho tranquilo para o Yorgos Lanthimos e aquele cinema mais esquisitão, diferentão dele, também ganhar. Se o longa, ficção científica dos Daniels, que jamais ganharia uma estatueta de melhor filme há 20, 30 anos, sequer passaria perto da lista dos indicados, conseguiu, por que não Pobres Criaturas? Porém, a gente também tem que observar um importante dado. Sempre que a academia dá uns 2 passos para frente em uma edição, ela volta também algumas casinhas na edição seguinte. E aí, nada melhor do que a proposta mais classuda do Christopher Nolan para ganhar esse Oscar. Se houvesse um checklist para ganhar a melhor direção, pode-se dizer que o Nolan cumpre à risca o manual com
Oppenheimer, do rigor técnico mais do que apurado, passando pelo controle absoluto da narrativa e da trama. Afinal, ele também assina o complexo roteiro, a reunião do elenco repleto de estrelas, todos muito bem conduzidos, até chegar à luta para manter a data de estreia, mesmo enfrentando Barbie, mostram a grandiosidade do desafio do Nolan. E mesmo sendo um filme de 3 horas de duração, um drama político repleto de diálogos e com várias sequências em preto e branco, Oppenheimer ganhou inúmeros elogios da crítica e já arrecadou 900 milhões de dólares ao redor do planeta. Algo que beira uma anomalia diante da indústria do cinema atual e que os seus pares, atores, diretores, produtores, são capazes de reconhecer em uma festa como o Oscar, assim, tranquilamente. Sem entrar em questão de qualidade, se é melhor ou se é pior, Oppenheimer, para o Christopher Nolan, dentro do Oscar, representa aquilo que A Lista de Schindler foi para o Steven Spielberg e Titanic foi para o James Cameron. É um salto, é uma transformação na visão em relação a esses diretores. Vamos então às previsões iniciais de quem serão os indicados ao Oscar de melhor direção nesse ano. Se as nomeações fossem hoje, acredito que estariam na lista Christopher Nolan por Oppenheimer, Martin Scorsese de Assassinos da Lua das Flores, Yorgos Lanthimos de Pobres Criaturas, Justine Triet por Anatomy of a Fall e Jonathan Glazer de The Zone of Interest. Gostou do vídeo? Então curte e compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na segunda-feira para falar das previsões iniciais para o Oscar 2024 de melhor ator. A gente se encontra até lá. Tchau!